aí, palmeirenses, bora falar do Verdão? Fala, galera, quarta-feira, dia de Libertadores, não pro Palmeiras, né? Hoje tem São Paulo aí jogando pela Libertadores contra o Libertad. Vamos jogar lá no Paraguai, fora de casa aí. Jogo complicadíssimo pro São Paulo. Vamos ver como que vai ser essa partida de hoje. Ontem o Flamengo jogou fora de casa contra a LDU, empatou 0-0. O Internacional também conseguiu uma recuperação muito boa contra o Nacional lá no Beira-Rio. Começou perdendo de 3-0 e conseguiu buscar o empate 3-3. A situação do Inter aí tá um pouco complicada também na Libertadores. E hoje tem São Paulo. Vamos acompanhar então Libertad e São Paulo. São Paulo vem de um empate, né, contra o Alianza Lima e agora enfrenta o Libertad fora de casa. Jogo complicadíssimo para eles. Vamos ver como que vai ser esse jogo. E amanhã Palmeiras joga, né? Palmeiras joga aí, então contra o Bolívar fora de casa. Jogo lá na altitude, 3.640 metros, se eu não me engano. É um jogo complicadíssimo. O departamento médico do Palmeiras está acompanhando os atletas, pois o Palmeiras viajou ontem, né? Como eu trouxe no vídeo de ontem. O Palmeiras viajou, chegou lá na Bolívia, já está treinando lá no estádio do The Strongest. E o Palmeiras, então, só para poder conseguir fazer essa adaptação antes do jogo de amanhã. E o departamento médico está acompanhando todos os atletas aí pertinho, né, para poder saber como que tá essa questão da respiração, porque o ar rarefeito aí complica muito na questão da respiração, né, dos atletas. Então isso daí tem que ser um cuidado à parte aí do departamento médico, principalmente no fato de alimentação, dependendo, tem um remédio ou outro que tem que tomar para poder colaborar ali, para não sofrer tanto essas consequências aí de jogar na altitude. Jogo amanhã, então, 7 horas da noite, vai ser transmitido pela Paramount Plus. Dessa vez aí vai ser pela Stream, né, plataforma de streaming aí. Desejar boa sorte pro Verdão, desejar boa sorte também para não travar, porque toda vez que tem jogo na Paramount sempre trava, e tomara que dessa vez não aconteça isso, que dê pra gente ver o jogo tranquilamente e o Palmeiras, se Deus quiser, vai conseguir manter esse 100% na Libertadores, conseguindo mais uma vitória, vai ser muito importante. Lembrando que o Palmeiras vai com força máxima, né? A última vez que jogou lá foi com o time reserva, time 3 do Palmeiras, um monte de molecada da base. Palmeiras acabou perdendo naquela oportunidade, mas também tinha o quesito final do Paulistão, né? E dessa vez, como tá muito embolado o ano, né? Tem vários campeonatos acontecendo ao mesmo tempo, tem o Super Mundial no meio do ano, isso daí apertou muito o calendário de futebol do Palmeiras e de outros times também. E com isso o Palmeiras conseguiu, né? Como já acabou o Paulistão, já iniciou a Libertadores, já iniciou o Brasileirão, o Palmeiras então vai com força máxima. Um dos jogadores que não vai jogar amanhã é o Richard Rios, que eu tenho uma coisa muito importante para falar sobre ele. Mas antes disso, você que é novo aqui no canal, deixa aquele like, se inscreve, ajuda a gente a crescer, compartilha com mais palmeirenses. Todo dia eu tô trazendo informações aí do Verdão, sobre contratações, sobre jogos, pós-jogo, falando bem, falando mal. Todo dia eu tô aqui trazendo notícias do Palmeiras para vocês, então compartilha com o máximo de pessoas possíveis. E para me ajudar também, deixa aquele likezinho, se inscreve aí, isso vai fortalecer a gente cada vez mais. E agora falando do Richard Rios, teve jornalista colombiano aí, cantou a pedra, falou que o Richard Rios está nos seus últimos meses de Palmeiras. Então ele está falando aí que provavelmente o Palmeiras vai perder o jogador após o Super Mundial, né? Antes disso não tem como, porque a janela está fechada, então não tem como contratar o jogador, não tem como perder o Richard Rios antes dessa competição. E uma coisa que preocupa um pouco é essa questão aí. Se o Palmeiras perder o Richard Rios, quem que vai suprir essa vaga, né? Lembrando aí que as vezes passadas aí, quando o Palmeiras perdeu o Danilo mesmo naquela época, demorou muito para poder repor a peça. Então o Palmeiras tem que ficar de olho já no mercado, já que tem essa opção de vender o Richard Rios aí para o mercado europeu. O Palmeiras tem que ficar de olho para ter uma peça de reposição de imediato, porque senão complica no decorrer da temporada, né? No segundo semestre de 2025. O Palmeiras
Então, está com essa ideia de vender o Richard Rios, seria no valor acima de 20 milhões de euros. Então, o Palmeiras está disposto a conversar com times que oferecerem acima de 20 milhões de euros. Eu acho uma quantia muito boa, visando também o que a gente pagou pelo Richard Rios, né? Richard Rios veio do Guarani e o Palmeiras, se não me engano, na época pagou 8 milhões de reais e pode vender por muito mais de 100 milhões de reais. Então é um jogador que se destacou muito pelo Palmeiras, está sendo destaque também na sua seleção, né, pela Colômbia, e vem aparecendo nos holofotes aí da Europa. Então provavelmente o Palmeiras vai perder o Richard Rios após o Super Mundial, né? O Estevão também já é um que já foi vendido, vai sair depois do Super Mundial para o Chelsea. Então o Palmeiras podendo perder mais um jogador fundamental, mais um titular aí do elenco para o mercado europeu. E de verdade mesmo, não tem o que fazer, né? Ontem eu já trouxe também a informação que o Palmeiras vai segurar o Vanderlan e o Piquerez, porque não deu certo a negociação com o Mauro Júnior, né, o lateral esquerdo do PSV, e agora dessa vez aí com o Richard Rios, eu acho que o Palmeiras não vai conseguir segurar, principalmente pela bolada que vai receber, né? É um dinheiro muito grande aí, comparado ao que investiu de início. Então, eu acho muito difícil segurar o atleta. Vamos ver o que vai acontecer, mas isso é só depois do Super Mundial. Então, como o jornalista colombiano Pipe Sierra, ele é especialista em transferências, ele disse que o Richard Rios tem os seus últimos meses de Verdão. Vamos tentar aproveitar o máximo possível desse atleta aí e depois ver o que vai acontecer realmente, se ele vai se transferir para outro time ou se o Palmeiras vai conseguir segurar. Eu acho muito difícil, mas vamos aguardar aí para ver qual vai ser o próximo capítulo dessa novela. Então é isso, pessoal. Essas foram as informações de hoje. Amanhã tem Verdão, trago mais informações para vocês. Vamos ver qual que vai ser de fato a escalação para o jogo de amanhã. Lembrando então, Palmeiras, 7 horas da noite, na Paramount Plus, contra o Bolívar. Altitude, né? Lá na altitude, 3.600 e poucos metros para cima do mar aí. Vai ser um jogo complicadíssimo, mas se Deus quiser o Palmeiras vai se manter 100% nessa Libertadores, beleza? Para você que permaneceu, deixa aquele like, se inscreve e até amanhã. Falou, galera!